Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Tá um diazinho frio, né? Estamos aí curtindo um friozinho. E aí eu pensei em falar com vocês sobre a alimentação do final de semana. Será que tudo termina em pizza? Será que tudo termina em pizza? Essa é uma pergunta curiosa e ao mesmo tempo interessante de se fazer. Por quê? Porque todo mundo associa a pizza com o final de semana. E eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre esse comportamento, a famosa pizza do final de semana. Então, vamos participar, compartilhe, chame seus amigos. Que tal a gente conversar juntos? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Regis. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Essa nossa live vai ficar gravada no IGTV, então depois vocês assistam. Tem várias outras lives lá também, de cada dia com um tema diferente. Eu estou aqui fazendo vários conteúdos, abordando várias formas da nutrição, de falar, de conversar, enfim. Então, eu quero conversar com vocês e quero interagir. Esse universo digital eu estou gostando muito, porque eu estou interagindo com muita gente, recebendo muitos recados, pedidos, enfim, vamos compartilhar aí, né, pessoal? Oi, Cris, Nice, um beijo, Nice. Sandra, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo bem? E aí, qual que é a pedida para o final de semana? O que vocês gostam mais? Valéria, tudo bem, Valéria? Ai, que gostoso estar com vocês aqui. É muito legal isso, né? Muito bacana. Então, e aí, pessoal? Como é a pedida do final de semana? É pizza mesmo? E aí, o pessoal já me mandou pelo WhatsApp. Acabei de pedir uma, só se for com vinho, com queijo. Ah, todo final de semana. E aí, como é essa alimentação? Eu também gosto de pizza. Eu também gosto. Eu gosto muito de uma pizza. Eu tenho, lógico, assim, sempre tenho algumas preferências por sabores e tal, mas eu curto bastante uma pizza também. Ai, uma pizza de rúcula com tomate seco também é uma das minhas preferidas também. Agência, pessoal, eu também gosto muito. Vamos falar de pizzas, de sabores, de preferências, o que nós fazemos no final de semana. Como é? Vamos conversar um pouco sobre essa alimentação do final de semana. Bom, então, o pessoal, a famosa, né, pergunta, o pessoal fala assim, pizza, Giz, o que você acha da pizza pro final de semana? O que você acha disso? Eu acho que a pizza faz parte, né? Eu acho que a pizza faz parte, eu acho que é uma tradição, é muito querida, é uma coisa que a gente gosta muito. E eu não vejo nenhum problema da gente estar consumindo uma pizza da nossa preferência, com a família, com as pessoas queridas ao redor e tudo mais. O que eu sugiro é que a gente também altere os sabores, altere os gostos, altere os pedidos. Para quê? Para que a gente possa experimentar o maior número possível de outros sabores, né? Uma coisa interessante é treinar o paladar até para o sabor da pizza que nós vamos escolher. Agora, tem um probleminha. Tem pessoas que só comem pizza todo final de semana. Aí eu acho que a gente precisa variar. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que quanto mais melhor? O que vocês acham? A melhor coisa da vida. Pizza de abobrinha, Valéria, também curto muito. Muito legal as respostas, muito bacana. Pois é, pessoal. Então, eu acho que a grande questão é a gente poder variar. Eu tô preparando uma surpresa para vocês para as próximas semanas aí. Nós vamos estar cozinhando também. Então, nós vamos ajudar vocês com um leque de opções para cozinhar, para fazer novas receitas, novos sabores, alterar. Até pizza em casa também, com bons ingredientes. A gente pode fazer uma pizza bem legal, uma pizza bem gostosa. E aí eu vou estar cozinhando com vocês para as próximas semanas. Então, prepare aí que vamos ter bastante surpresas nessa questão da nutrição e da gastronomia que eu amo tanto, que eu sempre falo com tanto carinho, que é esse prazer, essa relação com a comida, né? E treinar o paladar.
porque o paladar é o filtro da saúde. Então, quanto mais nós trabalhamos o paladar, quanto mais experiências nós temos, mais nós desenvolvemos os sabores. Então, aguardem aí que nós vamos estar com chefes fazendo aí várias receitas para vocês, né? Oi, Rosária, tudo bem? Que legal estar com você aqui, super beijo. Gente, tá vindo muita gente querida. Muitos chefes que eu gosto. Oi, Dri, tudo bem? Esse negócio de live é interessante, né? A gente fica mandando beijo, fala, manda beijo. Acho que o tempo é tudo isso. Então, para vocês que estão entrando agora, a minha pergunta para vocês é: como é a alimentação do final de semana? Agora, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu quero trazer para minha realidade de mais de 2 décadas aí de atendimento nutricional. O pessoal às vezes chama o final de semana de dia do lixo. Eu acho isso um horror, um horror. Então, eu quero falar um pouco sobre essa questão do final de semana, da gente chamar os alimentos que vão ser consumidos, tal, ou porque eles têm mais calorias, ou porque eles são rotulados como mais calóricos em comparação a outros e tudo mais. E a pessoa chama o dia do lixo. Vocês concordam com isso? Vocês falam essa expressão também? Porque se vocês concordam ou se vocês falam, nós precisamos conversar. Pensa comigo, um dia de prazer, um dia de boa alimentação, um dia de estar com quem nós gostamos, um dia de abrir um vinho, um dia de sair, enfim, estar com quem nós, gostamos, até de se descansar, mesmo que para quem está sozinho, conversar, aproveitar. E aí vocês acham que é dia do lixo? É dia de chamar o que você faz, alguma coisa nessa final de semana, de dia do lixo? Então, para e pensa se você estiver fazendo isso. Eu sei que o pessoal que não concorda são meus pacientes, são pessoas que já conhecem a nossa metodologia e sabem que não é isso, né? Pelo contrário, é um dia de celebrar, né? É um dia de celebrar a alimentação e não de ficar rotulando e sentindo culpado porque está comendo ou porque rotula que é o dia do lixo. Eu acho isso uma expressão horrível. Então, pessoal, não falem mais isso para vocês, porque o cérebro registra e depois para apagar essa informação realmente fica muito difícil, né? Eu também concordo com você, Lourdes, eu não sou lixo para ficar comendo qualquer coisa e comendo lixo. Exatamente. Isso é muito legal. Então, isso é uma dica que eu dou, uma dica que eu falo e que eu corrijo muito. Exatamente, não como lixo. Perfeito, Rosário, concordo com vocês também. Isso é muito importante, porque quando nós falamos em nutrição, em alimentação, as pessoas atribuem alguns alimentos nesse sentido. Então, eu acho bem importante a gente trabalhar essa boa relação com os alimentos. Você sabe que eu tenho uma aula, inclusive essa aula vai estar no curso, que chama Tão Importante Quanto o que eu como é como eu como. Então eu vou falar justamente dessa relação dos alimentos, essa relação do alimento com o ato de comer. Então quando você pede uma pizza, quando você quer celebrar com alguém, o fato de você estar mais calmo, sentar, comer, mastigar, apreciar, ou até quem vai preparar um alimento, isso faz toda a diferença. Toda a diferença na hora de saborear. Por quê? Porque nós vamos trabalhando essa relação com a comida. Então, como você come é tão importante quanto o que você come. Vocês concordam comigo? Essa expressão faz sentido para vocês? Nós vamos estar conversando, gente. Eu estou aqui interagindo com vocês e quero ouvir as respostas. É verdade, concordo com você também. Pizza e refrigerante não... O pessoal curte, mas refrigerante é a única coisa realmente que eu também acho que tem que tomar muito cuidado e, assim, se puder evitar o melhor possível, né? Com certeza, eu também acho que aí realmente o corpo agradece. Sim, a Cris concorda que tão importante quanto o que você come é como você come. A Nice também concorda. Obrigada, pessoal, por estar interagindo aqui comigo. Isso é muito legal, muito bacana. Pizza e vinho, né, Rosária? Aí a combinação perfeita. Pessoal, o que vocês acham da gente fazer uma live falando sobre vinhos? Para quem não me conhece muito bem ainda, eu sou uma nutri formada em gastronomia que ama vinhos. Eu tenho um grupo que a gente chama de confraria e vou contar para vocês. Desde 2007, eu fiz um curso chamado Empretec. É um curso do Sebrae muito bom de empreendedorismo, né?
E na época eu tinha uma clínica que trabalhava já com várias áreas, já estava aí no mercado, e eu queria melhorar o meu trabalho, melhorar a clínica e tudo mais. Então eu fui fazer alguns cursos, fiz uma pós em administração de empresas na GV, para entender a parte mais burocrática. Aí eu fui fazer esse curso do Empretec de empreendedorismo, e foi incrível. Por quê? Porque eu fiz amizade com um grupo, né? Somos em 5 pessoas hoje, que a gente chamou de confraria. E aí éramos pessoas de cada um de uma área. E nós queríamos um lugar calmo, gostoso para conversar. E nós encontramos um lugar calmo e gostoso para conversar. E também conhecemos uma pessoa que nos ensinou sobre como começar a tomar vinho, como experimentar vinhos, como aprender esse mundo dos vinhos. E desde então, desde 2007, nós nos encontramos para tomar vinhos e degustar. Então você imagina que eu estou falando aí de 13 anos de encontros com vinhos. E eu me apaixonei. Quer me deixar feliz? Me convida para uma boa conversa com um bom vinho e uma boa comida. É isso que eu gosto muito de fazer. E aí eu fui aprendendo sobre os vinhos. Então o melhor vinho é aquele que a gente gosta e que a gente aprende a degustar. Então eu tô pensando aqui da gente fazer uma live falando sobre vinhos. Vocês gostam? Vocês acham interessante? O que vocês acham? Legal, vai adorar. Que legal, vamos estar gostando, vai harmonizar o vinho. Ótimo tema, que legal, vamos falar? Porque eu sempre trago essa boa relação da comida com o nosso lado, assim, de aprendizado também, né? Então eu acho que vai ser legal. Eu vou organizar para nós uma live com vinhos, para a gente conversar um pouquinho. Então, olha, aguardem as surpresas, porque vamos cozinhar e vamos degustar um vinho, tá bom? E vamos falar sobre vinhos também. Que bacana, fico feliz também de estar podendo compartilhar com vocês. Ah, o pessoal aqui, eu sempre falo, né? Universo premiação. A gente sempre tem afinidade com aquilo que é parecido com a gente, né? Então o pessoal da live de hoje tá aí curtindo, falando que gosta. E eu quero apresentar esse mundo para vocês de mais alimentos e harmonizações e tudo mais, que é um prazer, é um grande prazer. E o pessoal sabe, né? O pessoal sabe que eu trabalho com comportamento alimentar. Então, quando eu falo de comportamento alimentar, eu sempre aprofundo mais o conhecimento nutricional. Então, não é só falar de nutrientes ou de calorias e tal, mas é a sua relação, como você se sente com os alimentos. Então, eu já fiz 2 perguntas aqui para vocês. Se vocês sentem que o final de semana é dia de comer qualquer coisa, se vocês querem uma live com vinhos, se é importante para vocês o que vocês comem e como vocês comem. Na verdade, fiz 3 perguntas interessantes e o pessoal está interagindo. E eu quero falar também dessa questão do final de semana em relação à famosa frase: na segunda-feira eu começo a dieta. Faz sentido para vocês essa frase? Na segunda-feira eu começo? Porque normalmente o que acontece? A minha prática de consultório é justamente essa. Nossa, doutor, final de semana foi... Mas ó, só comi um pedacinho, só fiz uma coisa. E aí a gente vem com o mundo da culpa, do que ter feito o final de semana, e a gente acha que pôs tudo a perder. Vocês acreditam nisso? Vocês querem conversar um pouco sobre isso? O que vocês acham da gente desenvolver esse tema agora? Vocês gostam? O pessoal tá falando que sim aqui. Quantas surpresas boas. Sim, Cris, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Gente, na verdade, o final de semana é um dia de alimentação que normalmente a gente, né, prepara mais, ou sai para cozinhar, ou para comer fora, ou cozinha melhor em casa e faz algumas coisas diferentes, né? Então, o que acontece com o final de semana? Nós comemos mais ou em quantidade que seja. Então, qual que é a minha dica para o final de semana? Que a gente tome cuidado com 3 pilares da alimentação, que envolve também o final de semana, para vocês não ficarem achando que o final de semana estragou tudo. O pessoal que trabalha com emagrecimento fala muito para mim assim: ai, Giz, eu fiz direitinho, mas quando foi o final de semana, aí eu comi. Aí eu saí fora, pronto, já engordei, já
já perdi tudo que eu fiz. Gente, não é assim que funciona, a conta não é assim, né? O que acontece? Nós temos que trabalhar, eu sempre falo um pouco desses 3 pilares: quantidade, qualidade e frequência dos alimentos. Então, o que acontece? Quantidade é o quanto eu como, né? Durante não só final de semana ou durante a semana. Alguns alimentos eu como mais e outros eu como menos. Então, o ideal é a gente adequar o que seria ideal para nós e trabalhar com uma comida de comer melhor. Não é comer mais ou comer menos, é comer melhor. E às vezes nós comemos mais de algumas coisas porque nós comemos menos de outras, ok? Qualidade. Então, qual a qualidade do alimento? O que esse alimento é? Como ele é preparado? Ele é assado, ele é cozido, ele é frito, ele é grelhado? Ele é natural? Ele é mais industrializado, processado? Qual a qualidade? Né? Até para pizza mesmo. Qual a qualidade da sua pizza? E o terceiro item é a frequência. Aí esse nós temos que tomar um pouco de cuidado. Por quê? A frequência é aquilo que eu faço sempre, né? O que é rotina. Então, por exemplo, durante a semana, se todo final de semana eu como pizza, qual que é o problema? O problema é a pizza? Não, o problema é que eu só sei comer pizza, né? E normalmente a pizza é na dor do domingo. Então, aquela pizza esquentada no café da manhã continua, é sábado e domingo. Daqui 5 dias é pizza novamente. Então, o que acontece? Esse é o problema, é a frequência que determinados alimentos entram na nossa vida, na nossa rotina. Então, a ideia de variar, a ideia de fazer novas receitas, outros ingredientes, isso eu acho legal. E até apontar a pizza não só para o final de semana. Você pode comer uma pizza durante a semana também para comemorar, para celebrar e criar um hábito de experimentar outras coisas no final de semana. Né? Eu sei que a gente, mas eu não quero cozinhar, coisa mais fácil, acessível. Mas temos outras ideias e nós vamos trazer para vocês mais ideias para ficar tão gostoso quanto. Né? Então, quando a gente trabalha a alimentação no sentido quantidade, qualidade e frequência, nós trabalhamos com mais autonomia, porque nós começamos a melhorar a qualidade dos nossos alimentos, sem ficar se culpando ou achando que o final de semana colocou tudo a perder, sem achar que no final de semana, porque eu comi alguma coisa, e normalmente é aquilo que te dá uma certa alegria, aí você sente culpa. E não precisa ser assim. Quanto mais você entender da alimentação, quanto mais autonomia você tiver, maior é o seu poder de escolha. Faz sentido? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Tá ajudando essas informações para vocês? Vamos estar aqui, pessoal, conversando. Equilíbrio é tudo. Concordo, Cláudio, equilíbrio é tudo. Pizza na sexta, hambúrguer no sábado e macarrão no domingo. Uma bomba no nosso corpo. Então, é verdade, Antônio, exatamente isso. Se a gente não tomar cuidado, é a frequência com que fica muito próximo, né? A frequência com que nós acabamos consumindo determinados alimentos, o corpo nem queimou um, já tá chegando o outro e tal. Então, para quem tá cuidando, para quem tem essa atenção com a alimentação, o que eu sugiro é um intervalo um pouquinho maior, né? Dá um intervalo maior e, na verdade, não tem um prazo exato que não teria problema, mas sim de criação, de criar novas receitas, de fazer novos sabores, de desenvolver novas receitas, né? Que nem a gente está perguntando aqui, e a alimentação agora na quarentena? Pois é, nessa quarentena as pessoas entrou um comer emocional muito forte. Eu tenho recebido muitos comentários em relação à quarentena, no sentido que, Giz, eu não tô com fome, mas eu tô comendo. Eu tô comendo porque eu tô em casa, eu tô comendo porque eu tô ansiosa, eu tô comendo porque minha casa virou tudo, né? Minha casa agora tem é lugar de criança, é lugar de estudar, é lugar de trabalhar, é lugar de fazer ginástica, é lugar de fazer limpeza, é lugar de tudo e eu agora tenho que fazer tudo. E normalmente aonde tá a folga? Na comida. Então, o problema da alimentação na quarentena entra muito essa questão emocional, que a gente chama de comer emocional, né? Então, é aquela sensação, eu não tô com fome, mas o que eu vou fazer? Eu vou lá na cozinha comer um pouquinho. E aí, eu começo a comer, eu começo a beliscar, eu começo a pegar alguma coisa, né? E não necessariamente porque eu estou com vontade de comer, mas eu estou com uma necessidade de fazer alguma coisa. E aí, o que eu vou fazer? Não vou sair, não vou fazer isso, tô com medo daquilo, tudo acontecendo. Então, o que acontece? Lá vou eu pra cozinha e lá vou lá experimentar e comer alguma coisa.
Sem contar que quando a gente escuta aquele barulhinho de alguém mexendo em alguma coisa na cozinha, o que a gente faz? Corre pra lá também. E às vezes nem ia comer nada, mas que o outro tá comendo e eu começo a comer também. Não é assim? Acontece isso com vocês também? Deixa aí seus comentários se você também tem esse tipo de comer. Eu chamo de comer social, né? Que a pessoa nem tava pensando, mas o outro pediu, o outro quer e eu como também. Você já sabe, já parar pra pensar no como funciona o comer social? Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sempre falo que tem pelo menos, tem mais, mas eu sempre foco em 4 tipos de fome do que a gente acaba comendo. Uma é a fome emocional, a outra é a social, a outra é a cultural e a outra fome é a fisiológica. Então vamos pensar em 4 tipos de fomes. Então, o que são esses 4 tipos? Vou explicar para vocês de uma forma bem resumida, mas esse conteúdo também vai estar no curso que nós vamos falar sobre os tipos de fomes. Mas agora eu vou dar um resumo para vocês. Imagina o seguinte, fome fisiológica é fome. É aquela sensação que o corpo fala, preciso de comida. Ai, tô tremendo, ai, que fome, eu preciso comer. Eu tô sentindo que tô com fome. E essa fome tem uma escala. Então a gente começa a sentir uma fominha e de repente, né, depois de se eu não comer, eu tenho aquela fome gigante. Ok, a fome fisiológica é aquela que o seu corpo precisa de alimento. Você come, ponto, passou. Teoricamente é uma fome assim que a gente consegue resolver mais fácil. Por quê? Precisa comer, comeu, trabalhou ali e tal, beleza. Aí vamos falar da fome emocional. A fome emocional é a fome da sensação, das emoções. Então é aquela sensação assim, ai, tô tão cansada, ai, tô tão nervosa, ai, tenho que fazer tal coisa, ai, tô tão triste, ai, tô tão cansada, ai, tô tão ansiosa, ai, não sei o que, ai. Então a emoção reprimida, ela vira comida. Então você sente aquela emoção, você tem aquela sensação de que alguma coisa, né, emocional tá mexendo com você. Pode até ser que você tá super feliz também, mas o que você faz? Você vai comer. Então ou você vai comer para celebrar, ou você vai comer para desabafar, ou você vai comer por uma necessidade emocional. Você não tem fome, mas você quer comer alguma coisa. Por quê? Porque normalmente aqueles alimentos trazem algum conforto para você. E normalmente são doces, né? A grande maioria das pessoas são doces. Por quê? Porque o doce lembra afeto, lembra infância, lembra carinho, lembra aconchego, né? Você tá feliz, você vai visitar uma pessoa, você não vai levar um brócoli para ela, você vai levar um chocolate, você vai levar uma coisinha ou outra, um docinho, tal. Então, normalmente são esses tipos de alimentos que nós buscamos como afetivos. E aí tem a fome social, que é essa que eu acabei de falar para vocês. É aquela... Tô falando de você, né, Rosária? Que linda, tá vendo? A gente se identifica, é consciência isso. Cris, você também, né, Cris? Te conheço. Emocional é a pior, tenho certeza, é complicado para tratar. Aí vem a fome social. O que é a fome social? É aquela fome que eu acabei de falar. Você nem pensava em comida, mas fulano pediu, eu vou comer. Você escutou aquele barulhinho na cozinha, eu vou lá comer alguma coisinha. Eu tô num bar, em algum lugar, no restaurante, nem quero mais, mas fulano pediu uma coisinha, me deu vontade de comer. Aquele cafezinho que a gente para tomar porque o outro nos convida e vai junto com mais alguma coisinha. Então, é a fome de você estar interagindo, de você sair, de você ir em algum lugar e você falar, nossa, tô aqui e vou comer, né? Aquela fome social, aquela fome de interagir com alguém de alguma forma. Vou fazer uma reunião, pede um café. Vou fazer tal coisa. Então, a fome social. Então, essa fome também, ela nos aproxima de outras pessoas, né? Normalmente, você é um momento de aproximação. Então, vamos comer a pizza, vamos comer tudo, vamos interagir, né, com o pessoal da casa. Então, é a fome social. E temos a fome cultural. Então, o que é a fome cultural? É aquilo que eu aprendo, né? É aquilo que eu sei fazer. É aquilo que a minha família faz e é a minha referência. Então, a fome cultural é aquela fome do tipo assim, final de semana, exemplo, vamos comer macarrão. Final de semana eu tenho que comer o macarrão da minha mãe, porque é o melhor macarrão que existe. É aquela coisa do tipo, eu tenho que comer sempre, exemplo, tá? Arroz com feijão, que é a comida do brasileiro, muito usada. Não, se eu não comer o arroz com feijão, eu não comi, tá faltando a minha comida.
É aquele leitinho quente que a gente toma antes de dormir, porque lembra da avó, lembra da mãe, aquele carinhozinho, né? Então, a fome cultural é aquela que eu sei, é aquela que eu aprendo, é aquela que tá, aquela que é carinho, né? Aquela receita que eu amo, aquele bolinho de chuva da avó, aquele bolinho que eu aprendi a fazer agora no frio. Então, enfim, a fome cultural é essa fome da minha origem, daquilo que me remete ao que eu tenho como referência. Por exemplo, se a gente perguntar para o brasileiro, ele vai comer um tipo de coisa. Se a gente perguntar para o europeu, a cultura dele traz outros alimentos. Mas o comportamento é o mesmo. Você só muda o alimento, né? Então, quando a gente for pensar na alimentação, eu faço um convite para vocês. Pense em qual dessas fomes você está trabalhando. Você pode estar trabalhando nos 4 níveis, você pode estar trabalhando em 1, 2, enfim, né? Então, identifique o tipo da fome. Qual que é a fome que você está sentindo? A fome social, a fome cultural, a fome emocional ou a fome fisiológica? Então, normalmente a gente começa com uma e termina com outra, tá? Elas podem se misturar todas ao mesmo tempo, mas é interessante quando a gente fala disso. Por quê? Porque a gente trabalha o contraponto, que é a saciedade. Então, a minha pergunta é, quando eu estou saciada, como eu me sinto? Como eu me sinto saciada, Gislene? Sim, mas eu paro de comer naquela hora? Na hora que eu identifico a minha saciedade, será que eu paro? Porque é aí que está o gatilho. É aí que eu queria falar para vocês, por isso que eu trouxe esse tema da pizza, se tudo termina em pizza, para fechar um pouco esse nosso assunto. Que se a gente pensar que a gente respeita a saciedade, a gente para. Então a gente vai comer, mas nós paramos. Por quê? Porque o corpo avisa. Só que ele avisa de uma forma sutil. O corpo não fala assim, para de comer. Não, o corpo da gente dá aquela sensação de que deu. Só que se naquele momento eu continuo comendo, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando mais do que meu organismo suporta. Então, aquele a mais é que vai se tornar o excesso. Independente do alimento ou não, aquele a mais vai ser mais do que meu corpo está precisando. E aí eu começo a transformar isso em gordura, porque meu corpo não precisa daquilo. Ele já me disse que era para parar. É a mesma coisa quando nós vamos tomar água. Você começa a tomar água. Chega uma hora que o corpo fala, para. Né? Tudo que é fisiológico, o corpo avisa. Eu vou no banheiro, eu senti vontade de banheiro, eu vou, acabou, eu venho embora. Eu tô com sono, eu durmo, acabou, o corpo tá bem. Né? Eu tô com fome, eu comi, o corpo saciou. Só que a fome, a gente continua comendo por qualquer um desses motivos que eu te expliquei. E aí que tá o problema da questão. Então, muito cuidado quando nós falamos do que o alimento engorda. Na verdade, é o seu comportamento em relação aos alimentos que vai te trazer um resultado, uma consequência. Então, não é a pizza do final de semana que vai te engordar. Agora, se você só come pizza, se você não respeita a saciedade, se você continua numa frequência comendo sempre, ela vai ser um gatilho para você começar a aumentar peso. Entendeu o que eu estou explicando para vocês? Faz sentido isso para vocês? O que vocês acham? Eu quero ouvir vocês agora. Muito bem, tem pessoal do Sul, né, Nice? Muito bem. Oi, Jaque, tudo bem? Os galetos são muito bons. Domingo tem que ter maionese. Aí a fome cultural falando. Cultura, é a cultura do Sul. Tô quase 2 meses sem doces e açúcar, tá? Delicada essa questão, nós já falamos sobre isso, né, Valéria? Vamos que vamos. Domingo é dia de macarrão, mais fácil de controlar. Se tiver muito chocolate também, né? Enfim, começamos a trabalhar isso na alimentação. Faz sentido, né, Jaque? Muito bem. Muito bem. Então, pessoal, eu tô aqui trazendo alguns temas para vocês, para a gente poder conversar, a falar dessa questão da alimentação e entender que a alimentação é um entendimento. Quanto mais a gente entende disso,
menos nós entramos nessa parte de modismos, menos nós entramos nessa parte de restrições, de dietas rígidas, de cortar tudo, cortar tudo, cortar tudo. Tem gente que tem, assim, realmente até medo de comer e tem comportamentos realmente que nos preocupa, até a ponto de virar um comer transtornado. Às vezes a pessoa não tem um transtorno alimentar, mas ela tem uma forma de comer que transtorna, que vira um comer transtornado. Ela não consegue saborear mais um prato, alguma coisa. Ela começa a ter realmente o que eu chamo de comer transtornado. Então a gente tem que tomar realmente cuidado, e principalmente quando nós rotulamos alguns alimentos, né? Nós estamos numa era aí de muitas informações, numa geração de que tudo é informação muito rápida, e muitas das vezes nós não filtramos. Então nós acabamos acusando alguns alimentos do tipo, isso engorda, isso emagrece, isso é bom, isso é ruim. É lógico que a gente tem composições nutricionais, finalidades diferentes e tal, mas de um modo geral, muitas vezes não é o alimento, mas sim como você consome esse alimento. Então a responsabilidade é sempre sua, é você que está fazendo uma escolha, e muitas das vezes não está respeitando o que o seu corpo está falando para você, ou trabalhando os pilares também da quantidade, da qualidade, da frequência. Então tudo isso faz uma diferença, ok? Oi, Arlete, tudo bem? Quanto tempo, bom falar com você aqui, Arlete, muito bem-vinda. É isso mesmo, Valéria, identificar o tipo de fome e saber lidar com a ansiedade, porque uma das coisas que é o gatilho ali muito fácil é a ansiedade. Então o que nós fazemos? Muitas das vezes nós não temos muitas ações, né? Às vezes a gente tem que esperar, às vezes a gente precisa da resposta do outro, precisamos fazer coisas e tudo mais. Então o que é mais fácil? O que está mais acessível? A comida. Então o que nós fazemos? Vamos comer, né? Porque muitas das outras coisas eu não posso ir lá brigar, eu não posso ir lá reclamar, eu não faço, enfim. Agora, o que tá no meu controle? A comida. Então, a comida é uma coisa que é muito fácil, né? E hoje você faz esse movimento, você abre a geladeira, você abre o armário, você pega as coisas, você pede. Então, a facilidade, o acesso aos alimentos é uma coisa que é muito, muito, muito rápida. Então, a gente precisa realmente pensar nisso e dar essa atenção para isso, ok? Agora, uma dica que eu dou também para vocês, isso é bem legal. Quando vocês forem comer, eu acho que, né, o pessoal que é mais consciente, que tá mais nessa pegada da consciência mesmo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar... Peraí, deixa eu responder essa pergunta que ficou engraçada. O que nós precisamos fazer, Monique? A Anice sugeriu colocar chave em tudo que for comer na geladeira, isso? Não, gente, não é colocar chave e trancafiar, né? Primeiro a gente tem que tomar cuidado com o que a gente compra. Eu sempre falo que a alimentação começa no carrinho. Então, cuidado com o que a gente compra e traz para casa. Porque o pessoal fala, eu trago para casa, mas depois eu vou comer. Lógico que vai comer. Até porque fica até mais legal, né? Tem gente que fala, não, mas eu escondo. Esconde de quem, gente? Na sua casa. Como é que você esconde uma coisa que você não sabe onde tá? Aí seu cérebro só pensa naquilo. Quando você esconde alguma coisa, o que acontece? O cérebro fica, cadê? Eu quero. É a mesma coisa de eu falar assim pra vocês agora aí. Não pensem em um elefante branco. O que o pessoal tá fazendo? Tá pensando no elefante branco. Então não adianta falar, não pensa no doce, porque a pessoa só vai pensar em doce. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar cuidado, né, com as compras, trazer carrinho e tudo mais. O que nós vamos fazer? Então, cuidado com as compras, cuidado com as preparações que rendem muito, cuidado com o tamanho das porções, cuidado com essa facilidade de se alimentar. Questione você. Eu sempre falo que o importante não é o porquê eu tô comendo, mas o pra quê. Então tenha sempre um objetivo com você. Tipo, meu corpo precisa disso, eu vou dar mais do que meu corpo precisa. Eu vou comer mais do que eu tô precisando. Então, quando você tem um motivo pra quê forte, você começa a olhar o alimento de outra forma. Não é porque tem que eu tenho que comer. Não é porque ele tá lá eu vou comer. Eu vou administrar isso baseado no meu pra quê. Não só no meu porquê eu como. Ok? Entenderam? Gente, tá entrando muita gente legal. Fernando, um super beijo pra você. Boa noite, Gi. Beijo, Fernando.
Vamos estar com o Fernando aqui, eu vou convidá-lo para ir. Aqui já tá o convite, Fernando, para a gente fazer uma live. O Fernando é um super chefe, ele vai contar a história dele, ele vai contar o que nós estamos fazendo juntos e vamos cozinhar também, não é, Fernando? A gente tem aí uma surpresa, eu já estava falando dessa surpresa pro pessoal aqui e agora você entrando na live, nós vamos estar cozinhando também. Então aguarde as novidades por aí, pessoal, acompanhe, compartilhe, porque vem muita coisa boa aí pra gente falar de nutrição e gastronomia, alimentação e emagrecimento, tá bom? Muito bem. Oi, Marina, tudo bem? Bom, quanta gente já tá marcado, combinado, Fernando. Vamos agendar e passar pro pessoal essas lives que vão ser muito legais. Vamos cozinhar ao vivo, vai ser bem legal. Os chefes aí vão entrar em ação. Vai ter Bom, eu sou encantada com a gastronomia, vou falar de vários pratos, vamos cozinhar e trazer alternativas também, ok? Vai ser uma coisa legal, porque, gente, desde que eu entrei nesse mundo da gastronomia, meu paladar mudou muito, evoluiu muito. Assim como eu tava falando dos vinhos, né? Que tem tantos anos aí que eu tomo vinho, que eu tenho essa confraria, que a gente se encontra para tomar vinho, para falar dos nossos negócios, dos nossos projetos, da nossa vida. E aí a gente toma vinho, experimenta vinhos, que hoje o vinho tem um outro significado para mim. Sempre que eu viajo também, eu procuro conhecer um vinho da região, trazer pratos da região. Então nós vamos conversar sobre isso com os chefes e vamos falar de comidas típicas, de pratos típicos, tanto nacionais quanto internacionais também. Então vai ser bem legal os nossos próximos encontros. Bom, pessoal, o que mais vocês gostariam de saber sobre a alimentação do final de semana? Tem alguma coisa que vocês querem me perguntar para a gente fazer desse bate-papo uma coisa ainda mais gostosa? Eu também amo vinho, Cal, também amo vinhos. Tem algum bate-papo? Vocês querem me fazer alguma pergunta, alguma coisa assim? A Valéria tá perguntando aqui sobre índice glicêmico. Boa pergunta, Valéria. Pergunta técnica. Olha, o índice glicêmico, a gente tem que tomar cuidado com alguns alimentos, mas aí a gente pode fazer até uma live falando sobre isso, que é a velocidade que o alimento libera energia no nosso corpo, né? Então, tem alguns alimentos que quando nós comemos, ele entra... Vou dar um exemplo, um fogo de artifício. Como funcionam os fogos de artifício? Quando você tá aqui, você acendeu, pum, ele explode, libera aquele barulho todo e pum, acaba. Não é assim? O índice glicêmico, ele faz mais ou menos isso. Então, tem alguns alimentos que tem um índice glicêmico alto, ou seja, na hora que você come, pum, ele entra no organismo muito rápido, libera muita energia, aí tem que trabalhar com insulina, tem que trabalhar com outros hormônios, outras coisas para reduzir. Enfim, o corpo libera muito rápido. Esses não são os alimentos mais saudáveis, mais recomendados. Por quê? O ideal é que quando você coma, o alimento libere energia, entra no pico dele, fica um tempo e depois ele começa a cair. Como um gráfico, ele entra, fica, mantém e cai. Esses são os índices baixos ou moderados e tudo mais. Então, a gente tem que tomar alguns, não é cuidado assim só, mas a gente tem que saber. Então, esse é um tema que nós podemos fazer depois. Nós podemos falar só sobre índices glicêmicos, esses alimentos e tudo mais. Fica anotado aí o pedido. Eu vou anotar aqui para uma live próxima para a gente falar sobre isso, tá bom? A pergunta aqui: por que depois de comer salgado vem a vontade de comer doce? Boa pergunta, boa pergunta. Normalmente isso acontece até pelo paladar, né? Algumas pessoas têm realmente essa sensação de falar assim, ai, depois eu preciso comer um docinho. Na verdade, você não precisa comer um docinho. Se você comer uma fruta, se você comer alguma coisa que tem enfim, não necessariamente você tem que comer, mas isso acaba sendo também um comportamento. Sempre que eu como um salgado, eu tenho que comer um doce. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não necessariamente você tem, mas você tá habituado. Então, muitas das vezes você tem um hábito de fazer isso e aí vira aquela rotina. Assim como tem pessoas que depois que comem uma fruta, tomam um café, às vezes fumam, fazem outras coisas. Tem pessoas que comem salgado e querem comer doce, né? Mas isso é uma coisa meio condicionada. Vem aquela questão também da sobremesa, né? Se a gente parar para pensar, desde criança, pode ver, se você comer tudo, você ganha um doce.
Você comeu direitinho, você ganha um docinho. Você gosta de alguém, o que você faz? Vou levar um docinho. Então, o doce, ele tem muito essa característica. Então, às vezes, eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim, eu como um docinho para abrir o apetite para comer o salgado. É o contrário, né? Mas isso acaba sendo mesmo um comportamento e uma questão de paladar. Uma das lives eu fiz falando sobre o paladar. E na live que até fiz com o Enio, que ficou uma live bem interessante, nós falamos sobre isso, que o paladar é o filtro da saúde. Então, tem pessoas que têm o hábito de comer e terminar com o paladar doce, adocicado na boca. É um comportamento. Como tem outros que não fazem questão de comer depois do salgado um doce, porque não tem esse paladar, não precisa disso, né? Então, cuidado com o que é necessidade e com aquilo que é hábito, que você desenvolveu assim. Exatamente, isso é mais cultural. Você vê como é interessante, como a conversa a gente vai virando, vai girando e a gente vai achando os pontos? Agora que vocês entenderam sobre o comer cultural, a fome cultural, social, emocional e fisiológica, viu como começa a fazer sentido alguns comportamentos? Viu como é legal? Por isso que eu gosto do comportamento, da consciência. Quando a gente entende, a gente começa a perceber o que a gente está fazendo. Então, às vezes fala, poxa, por que eu tenho que comer sempre um doce? Tudo bem, mas eu tenho que comer? O que é isso? É cultura, é hábito. Então, comece a questionar realmente se é necessidade, se é fome, se o seu corpo realmente precisa daquilo, ou se é um hábito que você tem. Eu tenho muito cuidado, eu sempre uso uma expressão assim, quem manda? É o alimento que manda em você ou é você que manda no alimento? É uma pergunta, pessoal, para refletir. Quem manda? Eu mando na comida? Ou é a comida que manda em mim? Qual a diferença? Quando eu mando na comida, eu consigo falar não para aquilo, eu consigo não comer naquela hora, eu consigo esperar para depois, eu penso em algo, mas ok, agora não dá para comer e eu como depois, tudo bem, eu fico em paz com aquilo. Agora, quando a comida manda em mim, aí é aquela coisa que não passa, não passa. Não passa, você fala, puxa vida, eu quero comer alguma coisa. Aí você vai lá e come aquilo, mas daqui a pouco você quer mais um pouquinho, daqui a pouco de novo, e daqui a pouco você fala, nossa, eu preciso de outra coisinha. Então eu falo, a comida manda em você. Aí você tem um problema. Por quê? Porque você não satisfaz. Você não consegue trabalhar a saciedade, você tá o tempo todo precisando daquilo. Você para comer, você sai para comer, você encontra para comer, tudo é a comida. Então, isso vale desde um cafezinho, que às vezes a gente precisa estar parando toda hora, até preparações muito mais elaboradas, né? Às vezes a gente tá tão no automático que vira aquilo. Por isso que eu perguntei, todo final de semana termina em pizza? Para muita gente, sim. Mas se você for ver, já virou hábito, a pessoa nem se questiona, né? Já é a pizza sagrada. Eu não quero interferir nisso, mas eu quero fazer você pensar. Será que eu preciso todas as vezes, todo final de semana, só tem isso? Ou só tem esse sabor, ou só tem aquele lugar? Ou o que a gente pode fazer de diferente também, né? Então, esse questionamento. Então, é essa história de quem manda. É a comida ou você que manda nela? Então, é para pensar, pessoal. Olha quanta coisa num bate-papo nós estamos aprendendo aqui, não é verdade? Quanta coisa tá acrescentando. Você imagina a hora que a gente estiver trazendo as comidas, trazendo a gastronomia, o curso que eu já tô contando para vocês que tá ficando lindo. Eu tô com o pessoal, com a Monique, com a Regis, nós estamos fazendo um trabalho lindo. O curso tá ficando muito bacana. Eu tô reunindo conteúdos aí de 20 anos de experiência. Eu tô criando com muito carinho, nós estamos criando com muito carinho. Então, você quer saber mais? Nós estamos deixando, daqui a pouco nós vamos estar colocando uma página para vocês se inscreverem, para vocês participarem. Vai ter um mini curso antes, onde eu vou ficar 10 dias com vocês, 100% online, 100% gratuito. Eu vou contar para vocês várias coisas que vão acontecer no curso maior. E tudo isso vai ser, assim, muito aprendizado. Eu tô reunindo esses conteúdos todos. Na verdade, eu já tenho esse curso, né? Eu já faço esse curso.
Só que agora nós vamos fazer ele na parte mais online. Então, o desafio agora é trazer todo esse conteúdo para uma forma mais online. Então, já tem essas aulas, já são aulas que eu faço há muitos anos, inclusive eu faço com a minha parceira Ana Tomazoni, que é minha chefe, parceira, amiga. Nós já fazemos isso, chama Cozinhando com Nutrição, que nós fazemos na Escola Sabor e Saber Gastronomia há muitos anos, há mais de 10 anos nós estamos juntas. E agora eu resolvi pegar uma parte desse conteúdo e trazer para vocês. Então, esse primeiro momento a gente vai entrar com a nutrição comportamental e para futuro com a gastronomia também. Então, aí nós estamos nos reinventando. Essa é a minha palavra que eu tenho mais trabalhado durante esse ano todo, reinventar. E vocês? Qual é a palavra de vocês? Escrevam para mim. Se fosse resumir para vocês vamos pensar esse ano aqui, né? Do começo do ano para cá, qual seria uma palavra que resumiria essa fase que todo mundo está vivendo, que você está vivendo? A minha palavra é reinventar. Eu estou me reinventando. E vocês? Qual é a palavra de vocês? Adoraria ler aqui alguma palavra que fosse referente a essa fase, referente que simboliza vocês. Coragem. Clau, muito bem. Muito bem, coragem. Uma palavra importantíssima, né? Coragem não é a ausência de medo, mas é você fazer assim mesmo e você ter coragem para fazer diferente. Uma palavra de muita importância, de muita transformação também. Parabéns, obrigada por compartilhar. Aprendizado, gente. Aprendizado, né? Eu não sei, às vezes eu falo o nome aqui, pode ser que eu não fale o nome certo, porque tem alguns nomes que são abreviados, mas aqui o Fê falou aprendizado. Parabéns, parabéns, aprendizado sempre. Eu sempre falo que nós crescemos tanto na horizontal quanto na vertical. Então o aprendizado tem que ser constante, crescimento horizontal ou crescimento vertical, mas sempre aprendendo. Muito bem, obrigada por compartilhar. Para que cozinhar? Atualizando, é isso mesmo, vamos se atualizar, se reciclar, né, achar novos caminhos, novas alternativas. Eu gosto muito dessa palavra também, atualizar. Muito bem, parabéns também, obrigada por compartilhar. O Insight São Paulo, do meu coração, que eu sou do Insight. Gente, eu já fiz uma palestra com o pessoal do Insight, tá lá nas lives, eu gostaria muito que vocês participassem. Eu faço parte dos Seminários Insight, eu estou com eles há mais de 15 anos, eu fiz todos os módulos, são 4 módulos, o último é no Chile, eu estive em todos, já dei assistência também, e sempre que posso, estou dentro do salão com eles, estou sempre estudando com eles, são pessoas que eu amo de paixão. Fica a dica para vocês aí, Seminários Insight, vamos participar porque faz toda a diferença, são muitas ferramentas que nós aprendemos. Então, muito da minha vida pessoal e profissional eu aprendi dentro dos Seminários Insight. Um beijo. Expansão, sempre, né? Vamos expandir. A gente já sabe muita coisa, mas a gente tem que expandir. Então, a expansão é uma coisa muito nobre, né? Muito importante. Monique, superação, gente, superação. Parabéns pela palavra, superação. Eu gosto muito, né? Até se a gente separar ela, fica superação. Adoro, Monique, eu acho que é uma palavra que a gente tem que trazer no coração e nas ações da gente, superação. A Terezinha aqui, um beijo, Terezinha, também. Fortalecimento, muito boa palavra também para todos nós. Fortalecimento, né? Nos fortalecer, apoiar, tanto emocional, cultural. Acho que o fortalecimento, né? Quando a gente entende que a força está interna, ninguém tira da gente. Então tem algumas coisas que é muito aprendizado e muito cultural, né? Quando tá dentro da gente é o bem mais precioso, porque ninguém tira. A gente pode, eu sempre falo, né? Todo mundo tem problemas aqui, todo mundo tá se superando, a gente tá passando aí uma fase de muitas mudanças. Eu tô aqui falando com vocês numa forma online que nunca foi do meu dia a dia. Eu tô me superando também, né? Por isso que eu falo que eu tô me reinventando, porque eu tenho muita experiência, mas sempre foi com uma pessoa aqui na minha frente. E aí, quando me apareceu essa oportunidade de fazer esse trabalho online, quando o pessoal acreditou, a agência acreditou no meu trabalho, eu pensava, nossa, mas como é que eu vou fazer isso, gente? Eu vou ficar aqui falando com o computador? Como é que é isso, né? Eu tinha um pouco de resistência e de medo também. Uma hora eu vou contar minha história pra vocês. Acho que vai ser bem legal compartilhar com vocês, pra vocês saberem muito da minha vida.
das minhas histórias, das minhas superações também. Eu falo que eles acreditaram mais em mim até do que eu mesma no primeiro momento, porque eu falei, nossa, será que eu tenho esse jeito? Mas agora, participando, compartilhando, vendo, acontecendo, eu falo, nossa, como realmente eu sou grata a elas que acreditaram em mim e quanto eu tô podendo acessar vocês. Então, a minha missão, assim, é levar o maior quantidade possível de informações, de boas informações nutricionais e pessoais, de vida, de compartilhar para o maior número possível de pessoas. Então eu quero pegar toda a minha experiência de 20 anos, aí, mais de 20 anos de trabalho e compartilhar com o maior número possível de pessoas, né? Então a internet é para isso, e é isso, por isso que eu tô aqui fazendo o meu espaço, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, para vocês entenderem o que eu tô fazendo, né? É uma realização mesmo. Monique, muito obrigada por acreditar em mim e por estar comigo e me fazer perceber isso, essa possibilidade. Então, tudo isso que vocês estão escrevendo, todas essas palavras, eu agradeço muito esse compartilhar com vocês, porque cada um está se desafiando, né? Essas palavras que vocês escreveram aí são palavras que servem para todo mundo, tá todo mundo trabalhando isso. Lógico que algumas pessoas mais, uma situação, outras diferente, mas nós estamos nos superando. Então quando eu falo que juntos somos mais fortes, é verdade, porque aí esse compartilhar alimenta. E a gente se alimenta não só de alimentos, mas de emoções também e de outros sentimentos. Obrigada mesmo. Ai, que lindo o carinho aqui. Eu sou uma profissional íntegra e sensacional. Obrigada, gratidão mesmo. Gratidão por estar aqui comigo, por me permitir me reinventar e estar comigo aqui. Obrigada, Insight também, Nice. Obrigada mesmo, né? Gratidão pelo carinho de vocês, pessoas queridas. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma missão de levar o maior número possível de informações para o maior número possível de pessoas e que nós possamos ter uma alimentação mais consciente, que nós possamos ter uma alimentação mais presente, né? mais atual, de uma forma segura, com autonomia. Outro dia o paciente me perguntou assim, doutora, você não me passou dieta? Eu falei, não, te passei autonomia. Tô te passando uma autonomia, porque quando a gente passa autonomia faz sentido. É igual o pessoal que eu falo muito de educação, inclusive ontem nós falamos também sobre educação. Quando você ensina uma pessoa a ler e escrever, ela ganha autonomia. Você ensinou as letras, mas ela recebeu autonomia, então ela pode fazer o que ela quiser. E a minha proposta aqui com vocês é exatamente essa, levar autonomia alimentar. Então vamos colocar temas, vamos colocar assuntos. Se eu não souber, eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou atrás de pessoas, eu vou trazer convidados, nós vamos cozinhar, nós vamos falar, nós vamos interagir. Eu quero fazer esse conteúdo para vocês. Então, quanto mais sugestões, quanto mais vocês deixarem os depoimentos, quanto mais vocês falarem o que vocês querem, eu vou buscar isso. E aí, juntos, nós vamos fazer uma diferença nessa alimentação e trazer bastante informações para vocês. Combinado? Lê, você entrou também. Lê, muito querido. Um beijo para você também, Lê. Muito bom, muito bom. Tô muito grata pelas mensagens, pelos carinhos, por tudo aqui. Tem muita gente especial. Tomazone, minha parceira aqui. Eu tava falando pro pessoal do nosso curso, do nosso trabalho, de tanto que nós fazemos, que essa ideia que nós estamos tendo aí de reinventar o nosso trabalho de uma forma mais online, né? Tô falando aqui, a Tomazone também vai cozinhar comigo. Eu vou trazer alguns chefes aqui pra gente cozinhar ao vivo, trazer receitas. A Ana tem toda a minha admiração, eu sempre falo dela porque eu sempre sou parceira dela. Estamos juntos aqui, juntas. O Lê também tá trazendo algumas atividades físicas, né, Leandro? Nós estamos aí preparando alguns conteúdos aí de atividade física para trazer, movimentar as pessoas também. A Monique aí tá se preparando com muito carinho esse conteúdo para vocês, porque a parte digital é isso, né? Eu falo, mando para Monique e para Regis e elas transformam esse mundo digital. Então é muito legal que se vocês também dêem o depoimento de vocês, se vocês estão gostando dos posts, se tá sendo esclarecedor, se tá sendo objetivo, se tá fazendo sentido. Eu gosto muito dessa frase, se faz sentido. Porque não adianta a gente fazer uma coisa se aquilo não fizer sentido para vocês, para do que eu tô fazendo. Então, uma das coisas que eu tomo muito cuidado aqui, que me chama muita atenção a internet, é porque o que eu penso, o que eu falo e o que o outro entende, existem barreiras. Quando a gente ainda tá com uma pessoa que sente a gente,
ainda a comunicação, ainda mesmo assim, ainda pode ter problemas. Imagina na internet, você falando e o pessoal falando, meu Deus, o que que aconteceu, o que que ela tá dizendo, o que que ela quer. Então eu quero sempre deixar clara a minha intenção, né? Então tem que fazer sentido, porque se não fizer sentido, é lógico que cada um tem sua opinião, cada um manifesta e gosta de alguma coisa diferente, nem todo mundo, lógico que ninguém é igual, mas eu quero chegar ao maior número possível de pessoas, essa autonomia, essa seria a minha palavra da noite, junto com a minha que é reinventar do ano, tá bom? Pessoal, quero agradecer vocês, quero agradecer de coração todos vocês, por estar um sábado frio aqui, mas a gente tá quente aqui no coração, agradecer por vocês terem compartilhado comigo, por vocês terem falado se tudo termina em pizza, enfim, por teres participado aqui virtualmente. Então, um beijo no coração de vocês. Estou à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, nós estamos com um tempinho. Não sei quanto tempo nós temos ainda para a live terminar, mas eu tô aqui. Eu quero aproveitar esse tempo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta e quiser compartilhar aqui com o grupo, eu posso responder também. Quanto maior, exatamente, Monique? Maior será o conteúdo personalizado que poderemos criar para atender às suas necessidades. Estão percebendo que a gente está fazendo tudo isso com muito carinho? Até temas, assuntos, com tudo nós estamos com muito carinho mesmo. Como quer? Deixa eu ver, Terezinha, você fala de forma muito... não entendi. Ah, que linda, Tomazone, que coração também, bacana. Eu não entendi o que a Terezinha escreveu aqui, mas se você quiser, Terezinha, completar a frase. Ah, que eu falo de forma muito clara. Obrigada. Eu tento mesmo, porque às vezes a gente fala tão difícil, tem pessoas que falam tão difíceis que a gente não sabe nem como perguntar, Ou a gente fica até intimidado, fala, nossa, será que eu devia perguntar isso para essa pessoa? Então eu acho que a comunicação tem que ser máximo acessível. Eu gosto muito de metáforas, quem me conhece sabe que eu dou muitas metáforas, porque eu acho que é aí que a coisa acontece, Porque a gente traz para o mundo mais próximo, mais humano, mais real. Eu sempre falo que existe o mundo ideal e o mundo real. Nós vivemos no mundo real. Então, quanto mais a gente consegue exemplos, situações, compartilhar de verdade, mais mundo real nós estamos vivendo. Então, um beijo, Terezinha. Eu agradeço pelo feedback. Ah, Adri, eu que sou sua fã também, Adriana. A Adri é uma querida que eu gosto muito também. Aprendo muito com você também. Obrigada. Ela já esteve no curso presencial. Eu estava falando, Adri, se você quiser falar alguma coisa do curso que você participou, agora nós estamos trazendo ele numa versão online, Nós estamos começando primeiro com a parte do comportamento e para um futuro com a gastronomia junto também. E você participa de todos os meus cursos, então fico muito agradecida também. A opinião é bem importante. É isso, gente. Olha, um beijo para todo mundo, um beijo no coração, E estamos juntas aí para dúvidas. Ana, tava falando com o pessoal que nós vamos começar a cozinhar, nós vamos trazer lives. Se vocês quiserem colocar temas, sugestões de receitas que vocês gostariam de aprender, a gente pode fazer por temas também, seria uma coisa legal. A gente pode colocar alguns temas e vocês começarem a escolher o que vocês acham que é legal. A gente pode colocar algumas coisas para o final de semana, enfim, dá pra gente fazer bastante coisa, tem bastante ideia, bastante conteúdo. Ah lá, curso maravilhoso, receitas ótimas. Obrigada, Adri, muito bom, muito bom. Gente, o tempo tá acabando. Eu recebi aqui a informação, apareceu para mim que falta 1 minuto e 50 segundos. Então, um beijo para vocês, um bom final de semana, Que vocês tenham aí uma noite tranquila, um domingo gostoso e que a gente esteja juntos aí para mais um bate-papo, tá bom? Beijo no coração de vocês. E vamos abrir essa caixinha de perguntas, nós vamos deixar para vocês. Esse material é feito para vocês, então quanto mais vocês participarem, compartilharem e trouxerem as dúvidas e alimentação, sempre a gente quer aprender mais, A gente sempre precisa aprender mais e cuidado com as informações que existem por aí, porque existe muita coisa que dá mais, confunde mais do que esclarece. Então, vamos falar sobre isso também.
Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Cris, boa noite. Ai, acabou, Cris, acabou. Beijo, Valéria. Vai ser muito legal. Terezinha, nós vamos cozinhar juntos. Vai ser um outro aprendizado também. Por isso que eu falo, na crise se cresce, gente. Na crise se cresce. Porque é tudo isso que aconteceu, eu tô achando uma alternativa pra gente crescer, aprender e avançar. Vamos usar tudo para crescer, aprender e avançar, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, gente.